Uma excelente noite para você que me assiste de noite. Bom dia para você que me assiste de dia. Para quem não me conhece, meu nome é Selveneco. Sou cantor, autor de algumas músicas que fizeram um relativo sucesso aí na campanha de 2018. Para você que de repente caiu de paraquedas aqui, só para se situar na questão toda. Vocês sabem que a natureza da esquerda é mentir. É mentir e fazer o mal. Isso é histórico. A esquerda mente e faz o mal. Estou falando isto porque tenho assistido vários vídeos, vários debates entre parlamentares de esquerda e direita sobre essa questão do tarifaço do Donald Trump, dirigida ao Brasil. E a esquerda criou a narrativa de que a responsabilidade e a culpa pelo tarifaço era exclusivamente do Eduardo Bolsonaro em conluio com o Bolsonaro. Digo em conluio porque essa é a palavra que eles usam, a narrativa que eles usam. Então a esquerda sempre será mentirosa. O dia que a esquerda no Brasil tem a possibilidade, tem a condição de nos colocar no paredão, eles irão colocar nós no paredão. Você não tem a dúvida disso. Isso é histórico. Ou por acaso você não conhece a história do cavalo e o escorpião? Não conhece? Eu vou contar rapidinho. O escorpião na beira do rio, querendo atravessar, mas não podia pelo pequeno que ele é, e com certeza a corrente iria levar ele embora e ia morrer afogado. Um cavalo passando, o escorpião diz ao cavalo: cavalo, tu tem como me ajudar aqui, me dar uma força? Deixa eu subir aqui nas tuas costas para eu poder atravessar o rio, porque eu não vou conseguir sozinho. O cavalo, por sua vez, diz ao escorpião: cara, eu não vou te levar porque você pode me dar uma ferroada e tal, e aí complica, né? O escorpião diz: não, como é que eu vou ferrar você se você tá me dando uma força, tá me ajudando, né? Me leva aí, fica tranquilo que eu não vou ferrar você, não vou dar uma ferroada em você. E o cavalo, convencido, aceitou dar uma força pro escorpião. Subiu nas costas e quando estavam atravessando o rio, o escorpião vai lá e pá, dá uma ferrada, dá uma ferroada no cavalo. O cavalo, sentindo aquela dor, disse: caramba, escorpião, o que tá acontecendo? Tu falou que não ia me ferrar e acabou me ferrando. O escorpião diz assim, ó: essa é minha natureza. Esse é um resumo do que é a esquerda, do que é a mentalidade de esquerda, entende? São pessoas malignas, perversas. São pessoas que fazem a política do capiroto na terra. Então eles já criaram essa narrativa, mesmo com todas as evidências e as provas de que quem trouxe esse problema para o Brasil foi o cachaceiro, em conluio com o Supremo Tribunal Federal, em conluio com Alexandre de Moraes. Digo o Supremo Tribunal Federal porque a maioria dos ministros, tirando ali o Nunes Marques e o Mendonça, os outros 9, todos fizeram parte de todo este circo para, de alguma forma, desestabilizar o Brasil economicamente. Porque esse é o intuito. O intuito é esse: desestabilizar o Brasil economicamente, destruir o país economicamente, que é a ideia do Lula desde quando chegou no poder. Acredito que tenha sido um acordo já tratado antes de sair da cadeia. Olha, vamos tirar você da cadeia, mas faz isso, para quê? Para que a China possa entrar e tomar de conta do Brasil. Esse é o propósito. É a narrativa. É a narrativa. Todos nós sabemos que quem provocou tudo isso foi esse número de coisas que estão acontecendo no Brasil, principalmente com referente à liberdade de expressão, à liberdade do cidadão poder dar a sua opinião e falar. Ou seja, o Brasil se tornou um páreo, principalmente para os Estados Unidos. E parece como que a União Europeia já está descontente ao ponto de a OTAN querer aí aplicar sanções contra o Brasil também, porque parece que o governo do Lula, de alguma forma, tem fomentado aquela guerra entre Rússia e Ucrânia. Eu estava pensando comigo aqui. A mídia inteira está propagando essa ideia de que toda a responsabilidade e a culpa, repito, desculpa a redundância, para poder contextualizar, toda a questão das tarifas e a treta que está vindo entre Estados Unidos, entre o governo do Trump e o governo do Lula, né,
ali daquele grupo, Lula, Supremo Tribunal Federal, mídia, é de responsabilidade, repito, do Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro, que lá está para denunciar as atrocidades que estavam acontecendo no Brasil. E eu pensei comigo assim, como seria maravilhoso que Donald Trump viesse numa carta aberta, dizendo, ó, eu determino, por enquanto, determino que as tarifas anunciadas contra os produtos brasileiros serão pausadas. No momento não vai ter tarifas, graças a um pedido do Eduardo Bolsonaro e do Bolsonaro. As empresas que têm conexões econômicas bilaterais entre o Brasil e Estados Unidos, como o agronegócio, que é parceiro do Brasil, que movimenta a economia brasileira, né? E outras empresas de outras áreas, né? De pessoa. Agora, por exemplo, essa turma ali dos irmãos Batista, da JBL, ali é JBL ou JBS? JBS. JBL é uma marca de uma caixa, né, de som. Da JBS, pois é. Isso os caras tinham que sofrer Magnitsky, tinham que sofrer sanções de tudo quanto é tipo, porque todos nós sabemos que os caras são pilantra, né? E que estão abraçadinhos com Lula. Agora, o agronegócio, né, infelizmente, vai sofrer muito as consequências desse desgoverno, mas daria, na minha opinião, uma tacada de mestre, vindo a público, Donald Trump, dizendo, olha, a pedido do Eduardo Bolsonaro e a pedido do Bolsonaro, as empresas ligadas ao agronegócio e à indústria brasileira, né, claro, sempre e quando essa empresa seja uma empresa séria, que não estivesse abraçada com esse governo aí, com esse desgoverno que está no poder. As sanções serão retiradas para esses grupos, mas só para alertar ao povo brasileiro que tudo isso que está acontecendo no país de vocês é graças ao governo que vocês elegeram aí. Terá que dizer assim, porque não pode dizer que o TSE colocou ali, que todos nós sabemos que ele não foi eleito de acordo às normas eleitorais. Todos nós sabemos o que aconteceu de fato em 2022, né? E aí o Trump viria com essa carta dizendo que uma lista de empresas, principalmente do agronegócio, não sofreriam sanções dos Estados Unidos em apelo, né, pelo apelo feito pelo Eduardo Bolsonaro e pelo Jair Messias Bolsonaro. Rapaz, ia dar um bug tão grande nessa mídia brasileira. Ia dar um bug tão grande. Nessa carta, Donald Trump poderia especificar: o seu presidente está alinhado com o que tem de pior no mundo, com o eixo do mal, com ditaduras comunistas em todo o mundo, China, Rússia, Cuba, Venezuela e tantos outros países que são maléficos para o planeta Terra. Mas tomando em consideração o patriotismo, né, do agronegócio e de outras empresas, de outras áreas, a gente decide retirar essa taxa a pedido do Bolsonaro. Rapaz, meu Deus do céu. Eu não sei, pode ser que seja, é possível, né? Donald Trump é um negociador, né? E ele sabe que a imprensa brasileira está completamente alinhada com toda essa maldade que está sendo cometida contra o Bolsonaro, a família Bolsonaro e os patriotas, as pessoas de direita no Brasil, entende? Porque esse tipo de situação poderia simplesmente desfazer de uma vez por toda a narrativa de que o Bolsonaro fez questão de que o Eduardo Bolsonaro e o Bolsonaro fizeram questão de sancionar, de provocar o Trump para que o Trump sancionasse o país, para que o povo brasileiro sofresse as consequências, entende? Diga-se de passagem, né, se com essas sanções o agronegócio e outras áreas da economia no Brasil iriam ter que vender seus produtos principalmente para o Brasil. E como consequência baratearia o valor das coisas aqui, forçadamente, entende? Se seria viável economicamente, não sei, acho que não. Acho que não.
Mas seria isso. Esse foi um pensamento louco. Na verdade, eu viajei aqui na maionese e falei, pô, será que de repente o Trump não pôde vir a público para dizer, olha, né? Pô, seria muito bacana. E ao mesmo tempo, você destruiria de uma vez por toda, o Donald Trump destruiria de uma vez por toda a narrativa criada pela mídia, criada pelo desgoverno do cachaceiro, de que o responsável, né? Porque o Brasil já está devastado economicamente. O Brasil já está devastado. Isso aí todos nós já sabemos. O preço dos alimentos já está caro há mais de 2 anos. Na hora que o Lula entrou, começou a aumentar imposto, tudo foi para essa altura. Você tem uma ideia, um pacotinho de café, acho que é 500 gramas que eu compro. Eu acho que é 500 gramas. Não sei se é 500 ou 300 gramas. Que antes, no governo do Bolsonaro, custava R$7, R$7, R$8. Tá R$18. Tem lugar que tu compra de R$20. Então tá tudo muito caro, né? Mas eles estão buscando um bode expiatório para poder jogar culpa, jogar responsabilidade, entende? E eles vão usar essa questão da tarifa para responsabilidade. E muita gente, claro, com o poder que ainda tem da mídia da Globo, irá cair nessa história de que realmente, graças ao tarifaço do Donald Trump, o Brasil simplesmente, economicamente despencou. E a vida do cidadão brasileiro ficou pior, entende? Porque eles têm uma máquina poderosa de mídia. Pelo que eu tenho assistido, é isso que eles estão planteando, né? E claro, muita gente está acordando para entender, não, mas na verdade quem está provocando isso é o cachaceiro, que está aí abraçado com as ditaduras de Stanley Brite, desse eixo do mal, né? O tanto de vezes que ele já veio a público para falar sobre uma moeda para combater o dólar, e o Donald Trump já falou, a gente perder o poder do dólar é como perder uma guerra. Imagina, Estados Unidos perder uma guerra, rapaz, nos tempos atuais. Não perde nunca, né? E por que não sancionar o governo? Sancionar o governo, entende? Continuar com sanções com o governo. Faço uma lista aí de pelo menos umas 5.000 pessoas, que eu sei que tem mais, incluído o jornalista. Mete ali, tira visto de todo mundo. Aplica a lei Magnitsky, é Magnitsky que se fala, né? A lei Magnitsky em geral, entendeu? Em geral, inclusive no próprio cachaceiro, que o maior inimigo que a América tem se chama Luiz Inácio Lula da Silva, entendeu? Que atinge diretamente eles e não o país como um todo, entende? Seria maravilhoso. Eu sonho com que isso aconteça, entendeu? E digo outra coisa, seria algo momentâneo. Olha, no momento a gente vai, mas enquanto não houver ali o tratado para uma anistia, né, geral e irrestrita para todo mundo que envolveram nessa farsa do 8 de janeiro, tornarem o Bolsonaro, devolverem ao Bolsonaro seus direitos políticos, né? Daqui a mais 3, 4 meses, eu vou atacar de novo com tarifas, só para deixar bem claro. E o pessoal do agro, a gente pode fazer uma parceria bilateral aí para que você não seja afetado, principalmente o agronegócio, entende? Que eu sou fã do agronegócio brasileiro, né? Porque são pessoas honradas, são pessoas honestas, pelo menos a maioria. Tem uma minoria ali de agrônomos, de pessoas do agronegócio, né? Do macro, que são perversos, que são pessoas desagradáveis, para não dizer outra coisa. Mas como seria bom, hein? Como seria bom? Como seria bom? Agradeçam ao Bolsonaro que eu estou retirando as tarifas. Não tem nada, isso não tem nada a ver com o pedido do Bolsonaro para me tarifar o Brasil, não. Eu tarifei porque eu entendi que o Brasil não é um país livre, não é um país democrático. E a gente não lida com pessoas, com países ditatoriais, como esse que está acontecendo no Brasil. Mas eu vou retirar as sanções no momento e daqui a uns 3, 4 meses a gente volta a conversar. Vou dar um prazo de 4 meses para que vocês resolvam esse problema aí. Se não resolverem, se preparem, que vai ser um bombardeio de sanções para todo mundo. E aí, você vai ver como é que as coisas vão andar diferente nesse país. Nossa, que vídeo longo. Que raciocínio tão demorado, né? Um abraço para todos, fiquem com Deus. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, comente, que é sumamente importante. E que Deus proteja o Brasil. Abraço.